Então, muito boa tarde a todos, com um ligeiro atraso, mas perfeitamente compreensível. Penso que este Congresso vem num momento extremamente oportuno, embora um pouco tarde. Aliás, a questão de ter iniciativas destas em novembro tem sempre este problema, não é? Portanto, hoje só em Lisboa havia mais duas, hoje e amanhã, mais duas realizações, aliás, para as quais também tinha sido convidado. Uma delas ainda consegui resolver hoje de manhã por videoconferência, a outra já não é todo possível. E por outro lado, há também situações de última da hora que, por exemplo, impediram que o Sr. Ministro da Coesão Territorial pudesse estar presente na sessão de abertura, como se tinha inicialmente previsto. Felizmente, em relação ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, estará presente amanhã na sessão de encerramento. Eu tinha organizado aqui umas pequenas notas, não vou demorar muito mais tempo, passarei a palavra à Sra. Presidente do UNEC, a Engenheira Laura Caldeira, que teve a amabilidade de nos acolher nestas magníficas instalações e nesta casa que, para todos aqueles que são da engenharia e até da arquitetura, porque teve o seu núcleo de arquitetura importante aqui há uns tempos, faz parte do nosso património intelectual e de uma das referências da engenharia em Portugal, e uma das que tem resistido àquilo que tem sido a dilapidação da capacidade técnica da administração do Estado nas últimas décadas, para sermos mais precisos nesta matéria. E, portanto, é com imenso gosto que podemos realizar aqui o Congresso. Eu tinha posto na coisa uma ordem um bocado diferente, mas vou alterar, vou começar por agradecer. Eu tinha pensado fazer isso no final. Um primeiro agradecimento a todos os oradores e moderadores que aceitaram participar neste Congresso, alguns vindos de fora, outros vindos do norte do país, do distrito, porque é sempre um prazer poder contar com eles. Conheço uma boa parte deles e sei que serão um elemento fundamental para não só o sucesso do Congresso, mas sobretudo para a qualidade daquilo que se puder aqui apresentar e discutir. Eu acho que isso é extremamente importante. Depois, aos patrocinadores. Portanto, estes congressos não se fazem sem dinheiro. E apesar de ser em novembro, apesar de grande parte das entidades que normalmente nos apoiam já estarem com os seus orçamentos esgotados em relação a este tipo de coisas, apesar de tudo tiveram a generosidade de nos continuar a apoiar o suficiente para que a Defesa Internacional não tenha qualquer tipo de prejuízo, ainda possa ter algum eventual superávit, que é a forma como é que a Associação pode viver. E devo dizer, da minha vasta experiência de associações, é a primeira vez que estou numa associação onde, de facto, os problemas financeiros não se colocam todos os dias, que é uma coisa que não estava habituado. Já passei por aí por umas 4 ou 5, e esta é a única que, graças à gestão de todos aqueles que me antecederam, foi possível manter sempre uma saúde financeira e também, em boa parte, devido a esta generosidade com que os patrocinadores nos têm apoiado. Gostava ainda de agradecer ao Dr. Emílio Rui Vilar de ter acedido a presidir a este Congresso, e a partir dessa introdução será depois ele que conduzirá parte dos trabalhos. Esta ideia de convidar o Dr. Emílio Rui Vilar surgiu depois de ter lido um seu livro de memórias, que no fundo é uma grande entrevista ao longo do tempo, e onde me apercebi que a sua carreira profissional tinha começado exatamente na área dos transportes, como jurista que trabalhava e negociava com a OCDE a transposição de regulamentos para o país. Creio que não estou a meter nenhuma asneira. Começou aí, e naquilo que foi, aliás, amanhã iremos homenagear a título póstumo o engenheiro Guimarães de Lobato, aquilo que foi a primeira estrutura do Estado português que estudava e planeava os transportes, o que é de facto
uma coisa interessantíssima. E quando vi aquilo, depois do 25 de Abril, e o Vilar também teve atuação nesta área, neste setor, como ministro, e achei que era importante ter a sua presença num evento destes. Nós somos um país que tratamos pessimamente a nossa memória e a memória das coisas. Parece que temos uma sufraguidão da juventude eterna. E eu, também porque já estou velho, né? Isto também faz parte. Eu estou cada vez mais convencido de uma coisa muito simples. Quem não tem passado, quem não respeita o passado, não tem presente e menos ainda o futuro. E, portanto, se nós não soubermos aprender com aquilo que foi e ter essa memória, essa tradição, perde-se muito, e por isso queria o meu agradecimento ao Dr. Emílio Rio Vilar, que se prontificou a presidir a este Congresso. E, por fim, agradecer àqueles da Casa que passaram das ideias aos actos. Quer dizer, quem já passou por organizações destas sabe que se não há depois os operacionais no terreno, isto não corre como devia correr normalmente, bem, não é? E de todos aqueles que deram o seu apoio, e foram desde os vários órgãos sociais, houve uma comissão executiva de congresso que vocês podem depois consultar, com várias pessoas estão mais ou menos ligadas, mas não queria deixar de, em especial, agradecer ao nosso amigo Zé Maia, que de facto tem sido, nesta direção, como nas direções anteriores, tem sido o diretor-geral, diretor técnico-geral, o Chief Executive Officer da Adversity neste tipo de realizações, e sem o qual não se podia conseguir realizar isto num tão curto espaço de tempo. 2 ou 3 ideias sobre isto, o porquê dos subtemas e porquê da urgência em os discutir. Nós pensamos que estão a ser tomadas, ou foram tomadas recentemente, um conjunto de decisões extremamente importantes ao nível do sistema de transportes. Algumas delas quase todas elas são estruturais, algumas delas são mesmo estratégicas para o país, e há um pouco a sensação de que isto tem que ser analisado, tem que ser refletido, não balizado pela pressão do curto prazo e pelos calendários eleitorais, que, como sabem, ainda por cima em Portugal são extremamente curtos, não é? Portanto, raramente se conseguem ter legislaturas até ao fim. Quem anda nisto sabe o que é que isso significa, de começar a partir do zero em muitas coisas. E, por outro lado, estamos numa situação em que, claramente, face às disponibilidades financeiras por um lado, face a um certo acordo político entre os 2 principais partidos do país, há um certo consenso para avançar com projetos que andavam há uma série de tempo a ser pensados, e, portanto, a questão que se coloca é se somos capazes ou não de construir um novo sistema de transportes ao nível nacional e nas suas ligações internacionais, que seja coerente, integrado, sob penas de voltarmos a desperdiçar mais uma vez uma oportunidade de modernizarmos para o século XXI, e queria reforçar isto, porque infelizmente alguns destes projetos ainda transitam do século passado e parece que não sofreram grandes alterações, pareceu que o país, como parou tudo o resto que estava à sua volta. E, portanto, acho que isso é uma questão absolutamente essencial em termos de rede ferroviária, em termos de ligações com o sistema portuário e aeroportuário, que este novo sistema deve assegurar. De facto, compreende-se muito mal que nós estejamos ainda a utilizar projetos que tiveram a sua época, que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas, que foram sendo fundamentados tecnicamente, mas que foram preparados, foram gizados para um determinado contexto, que seja ele nacional, seja ele internacional, inclusivamente regional, quando se trata do que se chamam as ligações ferroviárias ao novo aeroporto de Lisboa, em que as situações eram completamente distintas. Desde a localização do aeroporto até aquilo que eram a maneira de olhar para a cidade das duas margens, e parece que é um bocado difícil limitar-nos a aproveitar a oportunidade que existe, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do consenso político, para pegar nos projetos que temos à mão e voltarmos a pô-los em cima do território sem pensar em mais nada. Acho que há qualquer coisa aqui que está a faltar, e que, sem pôr em causa
as oportunidades que temos neste momento, que resultam destas duas coisas, e nem os calendários, obviamente apertados, que temos para fazer isso. É bom que não o fizéssemos ao arrepio do que são as melhores práticas internacionais, do que foi sendo tecnicamente definido e fundamentado como essencial a um sistema de transportes. Estou, por exemplo, a falar de uma questão que é extremamente clara para a Adversity, aliás já objeto de tomada de posição neste governo e no governo anterior, que é de ter uma ligação em linha da alta velocidade ferroviária ao novo aeroporto de Lisboa. Compreende-se muito mal que, numa altura em que outros países estão a gastar milhares de milhões de euros, para não ir mais longe aqui em Madrid, para fazer ligações entre a sua rede de alta velocidade e os principais hubs aeroportuários, e quando a própria União Europeia avança para a substituição do transporte aéreo de médio curso, sempre possível, pelo transporte ferroviário, que nós fazemos um novo aeroporto que é servido por um ramal a partir do Pinhal Novo. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não parece coisa. Mas depois, não é só para criticar, acho que é absolutamente decisivo pensar isto de outra maneira, até porque já houve estudos anteriores que provaram que isso era possível. Mas há um outro aspecto que eu, como urbanista, não posso deixar de colocar, e faz-me imensa impressão, e daí o segundo subtema deste coisa, e por outro lado o próprio convite também que fizemos ao professor António Figueiredo para ser o homem da abertura, digamos assim, deste Congresso. É que hoje é absolutamente indesmentível e é absolutamente claro para todos, e basta ver o que se passou no país ao lado, que o sistema de transportes, o sistema pesado de transportes, aquilo que é estruturante, é um poderosíssimo elemento para reorientar a ocupação de um território. E é um aspecto-chave se queremos, de facto, consolidar aquilo que é o grande eixo atlântico demográfico e produtivo do país, e, ao mesmo tempo, assegurar boas ligações com o resto da Península Ibérica, onde as cidades médias podem ter uma importância decisiva, como aconteceu, aliás, em Espanha. Foi o sistema de alta velocidade ferroviária espanhola que permitiu atenuar a macrocefalia absolutamente dominante de Madrid e pouco menos de Barcelona, sem pôr em causa que estes eram os grandes nós de integração no sistema global de cidades, mas criando a oportunidade para cidades intermédias verem o seu peso reforçado e terem um papel absolutamente decisivo na estruturação do território. Ora, parece que em Portugal isto desapareceu. Desde o tempo do ministro João Cravinho e do ministro Valente Oliveira, que são os únicos que tinham, de facto, um pensamento articulado entre o que era o sistema de transporte e o que era o ordenamento do território, parece que hoje em dia fazem-se estas infraestruturas ou projetam-se estas infraestruturas e depois o território será aquilo que for. Bom, eu penso que isso tem que ser repensado e por isso daí o segundo aspecto que aqui está. Para terminar, só chamar a atenção da estrutura do Congresso, como disse, está organizada em dois grandes subtemas, que já falei, e num terceiro aspecto que me parece que é muito importante, que achamos que era interessante fazer, que é apresentar um conjunto de projetos, uns em curso, outros já mais ou menos concretizados, que mostram claramente o que é a capacidade da engenharia portuguesa, ou que está instalada em Portugal, para responder aos mais diversos desafios que aqui existem. E acho que era absolutamente importante termos a possibilidade de dar maior visibilidade pública a alguns destes projetos que, por vezes, ficam apenas entre aqueles que lidam diretamente com eles ou que têm de decidir sobre eles. Muito obrigado pela vossa presença e passaria a palavra à nossa engenheira Laura Caldeira, Presidente do LNEG. Muito obrigado. Excelentíssimo Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento e Sistemas Integrados de Transportes, Professor Nunes da Silva, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso, Dr. Emílio Rui Vilar,
Muito obrigado pela vossa presença. É com enorme satisfação que acolhemos a honrosa presença de Vossas Excelências no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Saúdo igualmente os ilustres convidados, a quem dou as boas-vindas a este congresso da ADERCIT, com um tema tão relevante e que merece a nossa melhor reflexão. Estamos a atravessar tempos extraordinários em que a engenharia, presente em todos os atos, tem uma responsabilidade especial na procura e no desenvolvimento de soluções para uma vida melhor e na promoção de estudos capazes de prover os governos e de opções técnicas para a necessária adoção de políticas públicas que ultrapassem ou minimizem as dificuldades que existem em termos de pobreza, assimetrias do território, problemas ambientais, escassez energética e escassez de recursos naturais. Agora, mais do que nunca, o sistema de transportes tem um papel fundamental a desempenhar em termos de mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade, coesão e progresso. Enfrenta, no entanto, grandes desafios relacionados, entre outros, com o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, sendo essencial a garantia da interoperabilidade e, claro, da segurança e da proteção. Neste contexto, o Fórum de Discussão privilegiado deste Congresso e os tópicos aqui incluídos poderão constituir uma valiosa contribuição de apoio à tomada de decisão e à avaliação dos investimentos no contexto europeu e ibérico. Também estes assuntos têm sido objeto de investigação do LNEC, ao qual tem dedicado particular interesse e que advém da sua própria missão. O LNEC é, de facto, um parceiro em várias destas questões. Por um lado, através do apoio institucional às decisões governamentais relativas às diferentes fases do ciclo de vida das infraestruturas de transporte, bem como ao funcionamento do sistema de transportes, nomeadamente ao nível da avaliação de riscos e de medidas de segurança. Por outro lado, o LNEC, enquanto organismos de investigação, participa em diversos projetos e estudos a nível nacional e europeu e desenvolve um conjunto de outras atividades técnico-científicas que poderão, naturalmente, contribuir também para a discussão que aqui se vai dar e, eventualmente, para a sua fundamentação. Resta-me agradecer a vossa atenção, renovar os votos de boas-vindas e desejar um ótimo congresso. Muito obrigada. Envolvidos. Sr. Presidente da Direção da ADFERCIT, Professor Engenheiro Fernando Nunes da Silva, caras e caros congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Eu devo começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela direção da ADFERCIT para presidir a este seu 16º Congresso e não foi sem alguma surpresa que recebi o convite, mas é verdade que foi no setor dos transportes que começou a minha vida profissional, quando, regressado do serviço militar em Angola, entrei como técnico de segunda no GEPT, o Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes Terrestres, e onde cheguei a chefe de divisão das Relações Internacionais, participando então ativamente nas reuniões da CMT, a Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes. E recordo-me que então uma das questões em debate na CMT era o roll-on, roll-off, um modo de interoperabilidade que é hoje tema central do nosso Congresso. Não o roll-on, roll-off, mas a interoperabilidade. Foi também no setor que, depois dos governos provisórios, assumi novas responsabilidades políticas como Ministro dos Transportes e Comunicações do primeiro Governo Constitucional, de 76 a 78. Um tempo difícil,
marcado ainda pela agitação sociolaboral, pela crise financeira, pelo gigantismo de algumas empresas agrupadas no pós-nacionalizações e pelo sobredimensionamento do transporte aéreo e da marinha mercante em consequência da descolonização. Mas foi também um tempo onde foi possível lançar algumas medidas alinhadas com o princípio da satisfação prioritária dos consumos coletivos, de que a mais emblemática e duradoura foi o passe intermodal, que acabou por ficar conhecido como passe social. E nunca deixei de acompanhar esta área como cidadão, nas sedes, fui presidente da Assembleia Geral da ADFER, a antecessora da ADFERCIT, e presidente do Conselho Geral da Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações no Porto. E também foi com preocupação cívica que vi as opções políticas privilegiando a rodovia e o transporte individual, a redução da malha ferroviária e o envelhecimento do material circulante, com a correspondente perda de competitividade do transporte público. Também, em termos internacionais, a integração europeia não foi suficientemente refletida neste setor e assistimos, na década de 90, às decisões unilaterais do país vizinho a que respondemos, apesar das solenes comunicações no fim das cimeiras ibéricas, a que respondemos com controvérsia, paralisia, indecisão e avanços e recuos sucessivos. As mudanças, entretanto, efetuadas na arquitetura institucional do setor não se traduziram muitas vezes no indispensável empoderamento político e técnico dos novos atores. E basta recordar a extinção do Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes Terrestres, a minha alma mater no setor, e que foi uma verdadeira escola de planeamento, e o desaparecimento na prática do Conselho Superior de Obras Públicas, hoje reduzido a um presidente e um secretariado, o que deixou o Estado desguarnecido na capacidade de supervisão técnica em relação aos grandes projetos estruturantes e estratégicos. Mudanças que, por outro lado, não corresponderam ao estímulo que mereciam as iniciativas e as propostas vindas das empresas e dos profissionais que ensaiavam responder à evolução técnica e comercial da procura e à necessidade de melhorar a competitividade dos serviços oferecidos. Bastaria elencar os atrasos na execução dos projetos e os enormes aumentos de custos nos projetos da Ferrovia 2020. Hoje o público dá-nos mais a notícia do atraso na linha do Oeste, ou, noutro registro, pensar na necessidade que os nossos jovens que querem fazer o Interrail e que têm que apanhar um avião para uma cidade europeia para depois iniciar o percurso ferroviário. Tudo para rematar um panorama preocupante. Panorama que precisa ser revertido com energia e determinação para que a nossa economia não sofra mais entupimentos no essencial do seu sistema vascular. Para além da miopia política e da força redutora de determinados lobbies, as nossas políticas públicas, em geral e em particular no setor dos transportes, têm sofrido na sua concepção, execução e monitorização de constrangimentos de que destacaria em síntese estes 4. Em primeiro lugar, a ausência de órgãos de planeamento e a debilidade técnica de muitos atores da administração pública. Depois, a dificuldade da translação operacional do conhecimento científico disponível nas universidades e nos centros de investigação. Em terceiro lugar,
a deficiente alocação dos recursos, que são, por definição, sempre escassos, designadamente dos fundos comunitários, questão agravada pela má preparação dos projetos, que se tem traduzido em custos acrescidos. E, finalmente, a não mobilização da sociedade civil como interlocutor indispensável na formulação das políticas e no sucesso da sua execução. Ora, como instituição da sociedade civil, a ADFERCIT, como Associação dos Profissionais e Empresas do setor dos transportes, tem procurado dar o seu contributo, depositária como é do conhecimento, da experiência técnica e da capacidade de diálogo entre os vários agentes do setor e destes com a administração pública e o poder político. Este Congresso, na linha dos que o antecederam, é um sinal visível deste modo de estar e desta vontade de contribuir para melhores decisões perante os desafios que enfrentamos. E por isso, não queria deixar de felicitar a direção da ADFERCIT pela iniciativa do Congresso e, sobretudo, pelo conjunto diverso e qualificado e altamente qualificado dos oradores que aqui reúne hoje. Os temas escolhidos para o Congresso são de indiscutível atualidade. Creio que todos estaremos de acordo que o espaço geopolítico em que estamos inseridos enfrenta acrescidos problemas, agravados até pelo resultado das eleições desta semana nos Estados Unidos, acrescidos problemas, dizia, no plano militar e de defesa. Na necessidade da reversão do processo de desindustrialização e no reduzir a dependência europeia no campo energético dos abastecimentos de terceiros. Por outro lado, é cada vez mais evidente que o modelo de crescimento em que temos vivido não é compatível com a imperiosa mitigação das alterações climáticas e que os objetivos inadiáveis da descarbonização impõem medidas mais drásticas. Como já foi aqui dito pelo engenheiro Nunes da Silva, num momento em que o nosso país inicia importantes projetos em que se destacam a alta velocidade ferroviária e o novo aeroporto de Lisboa e as suas acessibilidades, em que avulta a questão da terceira travessia do Tejo e a articulação entre os dois grandes investimentos, neste momento não se pode falhar uma visão coerente e sustentada. O tema chapéu do nosso Congresso é a integração global do nosso país, desdobrando-se na questão da interoperabilidade integral da rede ferroviária transeuropeia e nas relações entre as redes principais de transportes e a estruturação do espaço ibérico. O Sr. Engenheiro Nunes da Silva já teve ocasião de referir alguns aspectos incluídos no tema chapéu e nos dois subtemas. Eu gostaria apenas de dizer que espero que não seja escamoteada a controvérsia sobre a bitola das novas linhas a construir. Questão que dura há décadas e que foi objeto de uma decisão esclarecida do então Ministro João Maria Oliveira Martins, no fim dos anos 80, no sentido que as novas linhas deveriam ser construídas em bitola europeia UIC. E esta questão não é apenas uma questão técnica, é uma questão que saltou para a opinião pública, bem ou mal, sob a fórmula da ilha ferroviária. Muitos temas estratégicos, muitos temas inovadores, como foi dito, mas eu gostava de sublinhar dois que me são particularmente caros. É que teremos ocasião também de aflorar duas questões atuais
complexas, exigentes e transversais a todas as organizações e, em particular, às empresas. A inteligência artificial generativa e a sustentabilidade. A inteligência artificial permitirá, sem dúvida, trazer significativos ganhos de eficiência, mas para tirar partido desses benefícios, avançar na digitalização e alavancar a competitividade das empresas, é fundamental uma nova atitude da gestão, apostando na organização dos dados e na reconversão da formação dos colaboradores. Na questão da sustentabilidade, como certamente sabem, a avaliação dos chamados critérios ESG, Environment, Sustainability and Governance, são já hoje obrigatórios no reporte de 2024 a fazer em 2025 pelas grandes empresas, por força da Diretiva Corporate Sustainability Reporting, a Diretiva 2022, e que foi recentemente regulamentada com um regulamento típico de Bruxelas, com não mais nem menos que 284 páginas. Pelas normas em vigor das PMEs, só as cotadas estarão obrigadas a reportar os seus indicadores de sustentabilidade a partir de 2027 sobre o exercício 2026. Mas penso que não é cedo para que todas as organizações alinhem por uma política de transparência no domínio da sustentabilidade e que, por outro lado, se preparem para responder ao impacto que a transição para patamares mais exigentes pode trazer para a sua atividade e para benefício da comunidade. São dois desafios, há muitos mais na temática do nosso Congresso. Não vos roubo mais tempo, desejo a todos bom trabalho e amanhã, quando tivermos ocasião de sumariar as conclusões, tenho a certeza que teremos contribuído com a nossa opinião tecnicamente sustentada para políticas públicas mais consistentes e mais ao serviço do nosso país. Muito obrigado.